Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Recomeçando, né, gente, a semana. Hoje é segunda-feira, dia 28 de janeiro. Nossa pílula noturna, com muito carinho, preparada para vocês. Hoje, né, como não poderia deixar de ser, ainda todo mundo, né, tomado pela comoção gerada por esse desastre que aconteceu aí na região de Brumadinho. Tem várias perguntas que chegaram relacionadas a esses desencarnes coletivos, né? Por que isso acontece? Qual que é a finalidade? Qual que é o propósito? Qual que é a visão espiritual a esse respeito? Na realidade, gente, sempre que acontece esses, né, desencarnes coletivos, o que é um desencarne coletivo? É quando várias pessoas desencarnam de uma vez só. E um desencarne coletivo, quando ele tem esse apelo emocional forte, popular, choca muito. Por exemplo, desastres aéreos, não é? Um naufrágio, né, com muitas pessoas desencarnando, né, nas águas, né, uma erupção vulcânica, terremotos ou situações como essa, por mais que tenha o descaso humano, ainda assim não deixa de ser um desencarne coletivo. Allan Kardec, preocupado também com esse tema, questionou a espiritualidade superior desse respeito e obteve resposta, que está lá em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 732, em que a gente estuda a lei de destruição. E na lei de destruição, que é o nome do capítulo, né, do referido livro, Livro dos Espíritos, nós vamos entender, gente, que os desencarnes coletivos, eles trazem, por incrível que pareça, um benefício à humanidade de fazer a humanidade evoluir. E lógico que aqueles que são atraídos de alguma forma, direta ou indiretamente, para essa situação, têm algum tipo de vínculo com o passado que os fez estar lá. Eu sei que é difícil escutar isso logo de imediato, né? É uma sensação estranha, mas o que a pessoa fez para estar lá? Mas, gente, a lei divina, pensa comigo com carinho. Vamos tentar colocar a emoção de lado, por mais difícil que seja. E eu não estou dizendo que é fácil, não, viu? Eu sei que não é fácil. Mas raciocina. Você acha que Deus ia permitir, com toda a bondade divina, que uma pessoa que não tivesse que viver uma experiência a vivenciasse se não tivesse um fim útil para isso? É, porque se você acreditar nisso, você está dizendo que você não acredita que Deus é justo, né, e que Deus tem suas leis divinas perfeitas. Então veja bem, todo desastre aéreo tem essas histórias, as pessoas que quase pegaram o avião e não pegaram, não é assim? E aí elas aparecem, perdi o horário pela primeira vez, um desastre do voo da Chapecoense, né, daquele time lá do sul do país, há alguns anos atrás, né, o filho do treinador, por causa de um problema no passaporte, não viajou. Ele poderia estar lá, não era para ele estar lá. Entende? Da mesma coisa, eu vi relatos de sobreviventes dessa tragédia que a gente está vivenciando agora, que por questão de segundos, né, não foram soterrados, porque conseguiram fugir. Outros que iam almoçar naquele horário, lá no refeitório, deixaram de ir. Entende? A lógica humana, ou a luz da lógica humana, foi fruto do acaso. Pode ter certeza, gente, que dentro da lógica divina, da lei divina, por mais estranho que possa soar para algumas pessoas que não têm o hábito de estudar esse processo, era o que tinha que ser. Aí você vai falar, Ricardo, quer dizer então que qualquer negligência que aconteceu tinha que ser? Não, absolutamente, pelo contrário. Aquele que comete o equívoco vai ser responsabilizado por ele. Mas lembra-se do que Jesus falou? Né? Quando Jesus fala, né, que a lei divina ela é cumprida independente, né, das nossas questões, né? Quer dizer, ele utilizou essa expressão, o escândalo se faz necessário, é o que está na Bíblia, né? Mas ai daquele que provoca o escândalo, ai da mão daquele que provoca o escândalo. Então o Senhor da vida se aproveita mesmo dos desequilíbrios que nós criamos para que algo de benéfico seja feito. Então, através desse processo todo, quanta evolução acontece? Infelizmente, por exemplo, a gente vai na história humana e a gente vê epidemias. Nas grandes epidemias, você tem desencarne coletivos de massas, massas grandes, milhões de pessoas. A gripe espanhola vitimizou, gente, no mundo mais de 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola que teve aí o seu ápice em 1918. Não é? Então, assim, mas quantas vacinas são construídas, criadas, melhor dizendo, a partir de situações como essa?
Então, assim, por mais que, lógico, a gente não devesse ter que passar por esse tipo de situação para a gente evoluir, apesar de tudo, no mundo que a gente ainda se encontra de negligência, de falta de percepção do todo, de maturidade espiritual, de maturidade existencial, nesse nosso planeta que ainda evolui moralmente, essas situações dolorosas é que nos impulsionam adiante, mesmo que seja pela revolta, a fazer as leis mais justas, a progredir buscando, né, desenvolver a ciência em diversos níveis, e certamente é o que vai acontecer agora de novo. Agora é lógico que isso de maneira alguma diminui a dor do companheiro que está na Terra e fica com a saudade do parente que desencarnou. É claro que não. Né? O que consola é a certeza da eternidade, de saber que, apesar de tudo, o ser amado, ele deixou de existir fisicamente, ou o seu corpo deixou de existir, mas nele nunca. Que no mundo espiritual todos foram acolhidos, muitos com certeza sequer sentiram dor, né? Porque antes mesmo do processo físico de sufocamento se dá, o próprio mundo espiritual já retira seus espíritos dos corpos deles. A gente tem vários relatos a esse respeito, e a gente acreditar que apesar de tudo, né, que a gente assistiu, que é trágico, que é doído, e com certeza é doído, existe a mão divina, né, gente, que traz leveza, né? Traz leveza. Então, fica o meu carinho e, mais uma vez, falamos disso o tempo todo esse final de semana, o nosso carinho às famílias, o nosso carinho aos companheiros que conseguiram se libertar e aos irmãos que desencarnaram, mas que estão chegando no mundo espiritual com a graça de Deus, sem dúvida alguma, sendo bem recebidos, aos poucos sendo orientados e aos poucos entendendo a realidade, né, que aconteceu e que nesse momento existencialmente era melhor que eles retornassem à pátria espiritual, né, dando seguimento à sua evolução do lado de lá, enquanto por enquanto a gente fica do lado de cá, né? Se vocês quiserem saber mais, leia o Livro dos Espíritos a esse respeito. Lei de Destruição são várias perguntas. Eu acredito que vai ajudar vocês a se direcionarem um pouco melhor nessa compreensão. Que eu repito, eu sei que não é fácil, mas em contrapartida, quando a gente, né, diminui um pouco a emoção e começa a colocar a sensibilidade, um pouco de sabedoria, a gente consegue compreender um pouco melhor. Tá bom? Deus, gente, sempre é justo, acima de tudo, e suas leis também. Um beijo grande para todos vocês, no coração de todos. Luz e paz a você, sua família, o seu coração, e em especial a você que recebe a pílula do nosso amado Evangelho e está sendo, né, está vivendo de maneira direta toda essa situação. Todo o nosso carinho a você e a sua família, de verdade, todo o nosso carinho a você e a sua família. Mas lembre-se, com a graça de Deus, isso também vai passar, né? Essa dor toda também vai passar, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos. E, olha, últimos dias, hein? Para o nosso retiro espiritual, né? Últimos dias e últimas vagas para o nosso retiro agora de carnaval. Se você está pensando em vir, venha! Estamos aguardando por vocês. Fiquem com Deus e até breve! Até muito, gente, muito breve.